mais um ponto. Não foi somente, eu deixei isso também claro ao vivo lá na SBT, e obviamente com muito respeito, que não foi somente a postura dos ministros e o palanque dado que foi o erro, né? Principalmente ali com relação ao Alexandre de Moraes, especificamente do Alexandre de Moraes, mas principalmente também foi a maneira não protocolar de receber essas autoridades. Assim, foi o que eu disse, praticamente ficou parecendo que era uma festa entre amigos. Sendo que, peraí, nós estamos tratando ali de uma autoridade, tem que receber sem nenhum problema, mas a imagem que foi passada para esses brasileiros que sempre viu o SBT como um fronte, como um farol ali da liberdade, enfim, daquilo que nós acreditamos do que é certo, ficou muito ruim. De fato, ficou muito ruim. Eu não sei por que o senhor está rindo quando estou falando. Eu estou rindo porque a senhora está contando uma piada. Entende? É uma piada. Vossa Excelência não é formada em direito. Vossa Excelência falou sobre o PCC. O PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. Muito repercutido, tudo que você faz realmente alcança milhões de brasileiros, então assim, realmente é fundamental que a gente possa trazer essa tua voz para o nosso público aqui, para a nossa audiência, que é uma audiência qualificada, inclusive quem quiser aqui fazer pergunta para o Nicolas pode usar o superchat e já disparar as perguntas. Eu vou abrir puxando um pouquinho pela tua entrevista de ontem, porque o SBT News, eu sempre digo que jornalista não deve ser notícia, né? Nem veículo de comunicação, mas a nossa mídia, ela está gostando de ser notícia, né? Porque ela está enveredando por caminhos, muitas vezes, que a gente realmente tem que colocar em discussão, né? A gente vive um momento brutal aí, com um regime de força, com restrição das liberdades de expressão, da liberdade de imprensa. Então, quando você vê um veículo de comunicação grande como o SBT lançando um canal de news, um canal de notícias 24 horas, e trazendo para esse evento justamente aquele personagem que é o personagem mais deletério hoje da República, que se chama Alexandre de Moraes, a gente não pode ficar calado. E você ontem foi convidado a dar uma entrevista e falou meia dúzia de verdades ao vivo e em cores para todo o Brasil. Eu queria justamente a tua avaliação desse momento. Então, Cláudio, obviamente, como eu descrevi ali, né, ao vivo, o problema não era a presença dos políticos, o problema não é a presença do Lula, até mesmo porque o Bolsonaro também já foi ali no SBT anteriormente. O grande problema realmente é o magistrado se colocar como uma celebridade política, usar ali de um palanque para poder falar em verdades políticas, principalmente em um dia para se autopromover por conta de uma decisão geopolítica que era a derrubada da Magnitsky. Então eu deixei isso muito claro. Depois o próprio Leandro também falou algumas palavras que inclusive foi bastante profissional, me deixou eu terminar ali o meu posicionamento, não me cortou hora alguma, e eu o rebati também com muita educação, dizendo que, olha, mesmo que se fossem convidados, não tem nenhum problema, mas um juiz, pela Constituição, ele não pode ficar falando fora dos autos, né? Só aqui no Brasil que a gente não, né? Que a grande parte aí da mídia e de artistas e de establishment colocam um juiz da Suprema Corte como se fosse um comentarista político, né? Em uma posição de quase que celebridade, comenta fora dos autos, dá suas opiniões, pega jatinho, né? Com a primeira dama, que obviamente, né, é casado com o presidente da República e que tem processos de interesse juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, já que o réu é o seu maior inimigo político, no caso de Jair Bolsonaro. Então, assim, é difícil dizer que isso trata-se de uma imparcialidade, né? Foi isso que eu queria dizer ali, pedir para o SBT, não são palavras de condenação, mas de fato um pedido de realinhamento, porque o SBT, eu não tenho dúvidas que é muito querido por todos. Quem nunca viu Chaves, Pra Ser Nosso, programa do Silvio Santos, e que quer ver o SBT seguindo para um rumo diferente. E não tenho dúvidas que são essas mesmas pessoas que ficaram tristes, decepcionadas e se sentindo quase que desrespeitadas por esse evento, serão as pessoas que estarão na linha de frente defendendo o SBT caso o jogo inverte, né? A gente já viu em outros canais de televisão de que estavam, enfim, caminhando para algo, o STF começou a sua perseguição, enfim.
acabou se perdendo extremamente a audiência porque se curvaram ao establishment, né, e ao nosso Supremo Tribunal Federal. Então, foram essas minhas palavras, quero deixar registrado aqui, enfim, o respeito que a Dani teve de me convidar, da mesma forma também o respeito que o Leandro teve ali na condução. Eu ontem conversei com alguns executivos do SBT, porque eu escrevi também um artigo muito duro, alguns me ligaram, tentando justificar o que aconteceu na sexta-feira. E o que eles me disseram, né? Me disseram que houve convites institucionais, né, para o STF, para o Executivo, para o Legislativo. O próprio Davi Alcolumbre, né, na condição de presidente do Congresso, também foi convidado, acabou não comparecendo em função de questões pessoais, e que o Fachin, na véspera, estava certo de ir, na véspera disse que não ia, e aí acabou enviando o vice, né, que é o Alexandre Moraes. Mas você tocou num ponto que é fundamental. Magistrado, especialmente ministro de Suprema Corte, não pode ficar fazendo papel político, né? Quando eles entram na arena política é que começa a haver uma distorção de todos esses poderes, começa a haver Cláudio, e mais um ponto, não foi somente, eu deixei isso também claro ao vivo lá na SBT, e obviamente com muito respeito, que não foi somente a postura dos ministros e o palanque dado que foi o erro, né? Principalmente ali com relação ao Alexandre de Moraes, especificamente do Alexandre de Moraes, mas principalmente também foi a maneira não protocolar de receber essas autoridades. Assim, foi o que eu disse, praticamente ficou parecendo que era uma festa entre amigos, sendo que, peraí, nós estamos tratando ali de uma autoridade, tem que receber sem nenhum problema, mas a imagem que foi passada para esses brasileiros que sempre viu o SBT como um fronte, como um farol ali da liberdade, enfim, daquilo que nós acreditamos do que é certo, ficou muito ruim, de fato, ficou muito ruim, porque você tem ali abraços e afagos e beijos com pessoas que literalmente apoiam movimentos terroristas, que apoiam o Hamas. Isso que, para mim, foi, digamos assim, que eu acho que aos olhos também do público ficou muito ruim. Então, eu quis deixar isso claro, Cláudio, ao vivo e a cores, porque eu não seria leviano de negar o convite para negar o confronto e fazer um vídeo na minha rede social, que eu não duvido que iria alcançar milhões também, mas ficaria aquela coisa assim, pô, por que você não falou na minha cara? Né? Por que você não enfrentou? E eu acho que eu, mais do que como político ou como cristão, eu preciso enfrentar quando ninguém quer enfrentar, eu preciso falar quando ninguém quer falar, e eu não vou deixar de me posicionar no local que devo se posicionar, já que foi me dado o espaço, porque está tendo um cancelamento ou um boicote no SBT. Não, eu quero falar exatamente no local mais escuro. Porque se eu fui chamado para ser luz, eu tenho que brilhar na escuridão. Então, se algum dia, Nicolas, você vai ser chamado para poder falar em um evento como, por exemplo, do da ONU, que eu fui na ONU, chamei o Lula de ladrão lá dentro. Eles vão me chamar? Não sei, talvez nunca mais, mas a palavra foi dita. Se algum evento, Nicolas, um evento do STF, eu vou para poder falar a verdade na cara deles. Vai me chamar para ir na Globo, Nicolas, você vai? Vou também. Por quê? Porque eu acho que são nesses ambientes que a gente precisa alcançar as pessoas. A gente não pode, Cláudio, ficar só falando em ambientes onde as pessoas já concordam conosco, porque isso seria praticamente como no Evangelho pregar para convertido. E eu não acho que esse é o meu papel.